Não sei se você lembra o começo da guerra. Bom, Os americanos... 3 anos já, né, cara? Isso, mas os americanos logo no começo, a leitura dos americanos da CIA é a Rússia vai conquistar, vai invadir, vai terminar, vai conquistar o país em 3 dias. Viraram e ofereceram para o Zelensky. A gente te ajuda a sair daí. A gente tira você, sua família, tira o seu gabinete. E ele falou aquela frase famosa. I don't need a ride. Eu não preciso de uma carona. Eu preciso de munição, né? E assim, o cara ficou lá, lutou. Ele não foi conquistado, não foi derrotado contra os russos. Um exército infinitamente maior, um país muito maior, muito mais rico que a Ucrânia. Fez um trabalho e está fazendo um trabalho, né? Um trabalho de uma guerra, de vencer uma guerra, que os europeus não seriam capazes de fazer. O cara não dorme. O cara tá no front. Ele já foi pro front várias vezes. Sei que as pessoas têm várias críticas a ele. Ele tira foto, ele virou uma celebridade internacional. Tudo bem, mas sei lá qual é a lógica dele de fazer isso, pensando eu vou atrair visibilidade para minha causa. Eu tentaria. Enfim, também. Tem um monte de coisa justificável. Tem vários excessos também. A foto da revista Vogue. Não sei se você viu essa daí. Isso eu não vi, não. Tem ele tipo na capa da Vogue, com a mulher ali do lado do bunker. Tem uns negócios que foram além. Mas enfim, dá pra você dizer que tem uma razão dele chamar a atenção do mundo. Qualquer atenção é atenção nesse momento, né? Isso. E o cara... E a gente não pode desconsiderar o contexto que ele tá inserido. E assim, é diferente o inglês dele do resto. E, você fala inglês, eu falo inglês, você morou fora, eu também. Você escuta ele falando. Primeiro que o cara come, né? Os pronomes, interjeições, ele vai. As conjunções, ele não. Ele fala daquele jeito. War, no, stop. E fala com os aspectos culturais de um eslavo. Mais duro, carrancudo, fechado. A gente estava aqui falando do latino ser passional, né? Do brasileiro ser passional. Eles são o oposto disso. Os russos, os ucranianos, os eslavos no geral. E óbvio que o cara tem aquela cara fechada. Olha a cara do Putin. Todos, assim, são questões culturais. E eu acho que tudo isso, você vai juntando esse contexto, toda essa história, ele com medo, ele acuado, do tipo, estão me vendendo já era, mas ele me chamou de volta, então eu vou e deixo assinar, mas não posso deixar de falar o que eu tenho que falar sobre o meu país. Se combina toda essa história, aí você fala, bom, por isso que ele foi. Aí você fez um ponto que eu falei bem disso no meu vídeo, né? Que é a história de ser transmitido. E assim, eu tive na política e eu vi uma coisa que ela é muito real e ela é muito interessante, que eu já tinha visto na ONU. E na ONU, assim, eu tinha entendido pela metade, mas quando eu estava ali na política, eu entendi de verdade. Que é o seguinte, colégio de líderes. É a reunião dos líderes. E essa reunião ela acontecia na Assembleia toda segunda-feira. E era só os líderes dos partidos. E você vai lá, e aí o presidente da Assembleia chegava e falava assim, olha, essa semana eu quero votar este negócio, esse outro, esse outro, esse outro. O que vocês acham? Porque ele precisa sentir, ele precisa ter um termômetro do que vai acontecer. Porque senão ele nem leva aquilo para o plenário. Então aí ele vai perguntando para cada líder. E aí, Igor, o que você pensa sobre esse assunto? Aí, ali é o lugar que você fala real. Você não faz o discurso político para sua base. Por quê? Tu fala por que tu vai, por que tu não vai, você fala assim, você vira e fala assim, esse assunto, ele me incomoda, me preocupa demais. A questão desse benefício para essa galera aqui é um tema muito caro para mim. Eu aceitaria conversar com isso se vocês tirarem este item do projeto. Então, o cara expõe o que ele realmente está disposto, onde tem zona de negociação e de acordo. Ele jamais vai fazer isso no plenário. E aí, era primeira semana, eu era o líder. E aí era aquele momento que veio, foi em 18, né? Então veio o PSOL, o PSL. Então, veio aquela onda da esquerda e da direita nova. E, aí tinha os novatos do PSOL e os caras do PSL.
E o líder do PSL chegou a vez dele. E aí, o que você acha? Aí o cara virou e falou assim, não, porque o Lula... E começou com um discurso. Aí todo mundo dentro do negócio, os mais velhos, viraram, não, relaxa, Aqui calma, não é aqui, aqui não. Ele, não, porque o Lula... E continuava. E os caras, não, para, não faz isso aqui. Isso daí é lá fora. Aqui ninguém tá vendo. É lá no palco isso, é lá no show, entendeu? E Entendi. aí ele, tá. Aí começou uma onda dos caras que eles queriam que filmasse aquela reunião. Você imagina o que ia acontecer com essa reunião se ela fosse filmada? Você ia acabar, não é que você não tem transparência, é que você ia acabar com o espaço seguro de conversa real, aonde você não tem que se posicionar com rigidez para sua base. Com efeito, eu acho que o. Vamos lá, eu acho que o efeito do Trump, dessa reunião com o Trump lá, ser transmitido não tem como os caras chegar num acordo aqui, pô. Porque eles vão transmitir de um jeito que tá todo mundo vendo. O Trump entende muito bem o poder da mídia. Isso. E ele sabe que, ele sabe lidar com isso, né? O Zelensky não é exatamente um cara experiente nesse sentido. Tá sofrendo com a guerra e tudo mais. E tá numa posição que ele tem que ser... Pô, ele foi corajoso. Foi um líder forte até agora, sabe qual é? Ele precisa ser esse cara. Isso. E assim, ele não pode, por exemplo, em público, virar e falar assim, nós temos problemas de alistamento militar. Porque o Vance, o vice, né, do Trump, o J.D. Vance, virou e começou a falar, você vai negar que você tem problema? Quando a discussão já escalou um pouco. Você acha que ele vai falar, eu tenho problema? Ele virou e deu uma resposta política, assim. Todo mundo tem problemas em guerras. Vocês tiveram problemas na guerra de vocês. Ele não vai admitir. E o outro forçando. Você vai negar? Você vai negar? Você vai negar? Tipo, entendeu? A discussão pública, ela tinha que ser mais curta, mas ela se estendeu muito. Esse momento não é para ser a discussão inteira da conversa. É para ser a hora que você chama os jornalistas, faz 1, 2, 3 perguntas, um olha para o outro e tal. Só que aquilo durou muito mais. E aí, o que ele vai fazer? Ele está sentado na Casa Branca. O Trump deixa o negócio ir rolando. E o Trump fala, eu deixei isso daqui um tempão porque eu queria mostrar para vocês. E aí essa é a parte que dá indícios de que no final toda essa história já estava planejada na cabeça deles. Existem 2 interpretações para isso, eu falei disso e eu realmente acho que tem 2 jeitos de você tentar olhar. No final da história eu tenho a minha opinião, que eu acho que aquilo estava meio combinado. A outra interpretação é que a reunião perdeu o rumo. E perdeu o rumo por esses fatores. O cara não fala inglês bem, ele não sabe se comunicar, ele estava nervoso. Quando tu fala que estava combinado, inclusive com o Zelensky, estaria. Não. O Zelensky caiu na armadilha. O Zelensky foi, tipo assim, foi enxotado. Tava combinado entre eles. Entendi. Porque, eu tô contigo. Porque você vai indo. Quem assiste o negócio inteiro. O Trump entende o poder da mídia. Isso, e ele domina. Ele sabe jogar. E o interessante é que o Trump, ele tá muito tranquilo. Ele dá corda, e aí ele deixa o Zelensky falar, e ele não interrompe, ele não parte para cima do Zelensky. Aí chega uma hora que parece que já passou do tempo demais, eles devem talvez ter combinado, e aí entra o J.D. Vance para dar a cartada explosiva, que você vem aqui na nossa casa nos ofender. Aí ele muda o tom da conversa. Quando ele faz isso, aí o Trump muda de figura. Aí o Trump começa a falar. Começa a falar em cima. Não, você já falou demais. Aí ele começa a tratar. Não, você não vai falar o que a gente vai sentir. Quando o Zelensky fala, vocês têm um oceano gigante, mas vocês vão sentir alguma coisa. Ele fala, não, você não vai falar o que a gente vai sentir. Aí ele começa a ficar duro. Mas ele esperou, entendeu? E é como se o Vance entrasse do nada pra pá. O bad cop. E aí, o que ele ia fazer? Você fala assim, uma coisa que eu acho que ele deveria ter feito, mas que é muito difícil porque mataria a reunião e a conversa, talvez o Trump não aceitaria ela desse jeito, é colocar um tradutor. E o Trump vai falar, mas você fala inglês em outros lugares? Falo, mas não num lugar que tem 12 caras contra mim
Eu sentado sozinho, com o cara mais poderoso do mundo, ou o país mais poderoso do mundo, e todo mundo me acuando. E ele não tava com ninguém. Tipo, tinha gente do staff dele longe dele. Tanto que tem uma hora ali no meio que uma mulher vem falar com ele. Mas eu acho que aí ele não tinha muito o que fazer, entendeu? Totalmente fora da zona de conforto. Ele tá num lugar ruim, numa situação difícil. É fácil falar. Ele não devia ter aceitado. Ele tinha que estar lá. O Trump chamou ele para assinar um acordo, ele tem que ir. Só que ele foi desesperado. Eu não posso deixar eles construírem a narrativa, por exemplo, que eu que fui o causador da guerra.